E aí, Fala aí, papai? Ariva. E aí, meu rei, beleza? Boa noite, meu amigo, tudo certo? Tudo certo. Eu saí desesperado. Eu tava dando uma palestra aqui agora e olhar o relógio 21h20 e É, eu correndo e eu pedi desculpa lá. Eu tive que sair correndo da palestra. Eu tava num meeting de performance esportiva de uma faculdade e vim eu correndo pra... imaginei. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dilson Conceição, né? Eu faço parte, recebi o convite, né, do nosso presidente Gustavo, presidente do nosso CREFITO, e eu estou aqui como representante, né, da nossa Câmara Técnica de Fisioterapia, Traumato, Ortopédica e Esportiva. Essa Câmara ela é composta aí por grandes amigos, né, pela professora Giovana. Quem não foi aluno, né, de professora Giovana? Acho que a Ariva foi também. Fui também, fui também, A fui também. Ana Lúcia, né, que foi minha professora também, né, e o Tadeu. Então, são pessoas assim que maravilhosas aí que eu tenho aprendido bastante. Você tá conseguindo me ver bem, Ariva? O som tá bom? Tô. Tá ótimo. Tá tranquilo, né? Eu tô. É bom lembrar a galera para mandar o aviãozinho para os contatos, para todo mundo vir aqui assistir a nossa live. Isso aí. Então, pessoal, eu estou aqui com um convidado mais que ilustre. Eu desafio vocês aí a me mostrarem um fisioterapeuta que tenha feito mais lives do que a Ariva nessa quarentena. Desafio. Eu tenho certeza aí que não tem ninguém. O cara é imbatível. Então, a Ariva é um grande amigo, um irmão, né, e um companheiro aí de jornada de fisioterapia esportiva. E o assunto hoje, o tema hoje, né, é esse crescimento da fisioterapia esportiva. Eu, desde que comecei a trabalhar, desde que comecei, né, que já tinha, né, já gostava muito da área de fisioterapia esportiva, que eu ouço falar, né, que a fisioterapia esportiva ela tem crescido cada vez mais, né, que é uma área extremamente promissora. Mas se a gente for pegar dados assim, né, a entidade que é a entidade representativa aí da fisioterapia esportiva é a SONAF, né? A gente ainda tem um número, né, muito aquém do que a gente deveria ter por conta da quantidade de fisioterapeutas esportivos aí, de tanta gente boa que Sim. trabalha aí com fisioterapia esportiva, né? Então, assim, eu queria que o Ariva falasse um pouco também sobre essa questão. O que eu observo, Ariva? A prática esportiva ela aumentou demais, né? Se a gente for pegar, por exemplo, uma cidade como Salvador, se você sai na rua agora de noite, o que você vai ver de batedores aí acompanhando ciclistas, você vai ver as pessoas na orla, né, correndo. Então, futevôlei, né? O futebol sempre foi muito tradicional aqui em Salvador, mas a prática esportiva ela aumentou demais. E, consequentemente, quando você aumenta aí a prática esportiva, você vai ter também mais pessoas que se lesionam e mais pessoas que precisam aí dos nossos serviços. Eu queria que a Ariva falasse um pouco aí. Tem muita gente bacana aqui na live. Né? Boa noite. E aí eu queria que a Ariva falasse um pouco aí como é que ele enxerga esse crescimento da fisioterapia. Pois é, nego. Assim, primeiro, boa noite a todo mundo, né, que tá aí presente. Eu tô vendo uma galera boa aí entrando. Irmãos, o Bruno Gilberto, que tá aqui em Salvador, inclusive, a gente não pode visitar. Assim, esse fato que você falou realmente é um fenômeno que, sinceramente, eu não sei se as pessoas dão créditos, mas eu dou crédito aos médicos. Sabe por quê? Porque os médicos, eles ainda são, não sei se infelizmente ou felizmente, mas eles ainda são os profissionais que são mais ouvidos pela maioria da nossa sociedade. Então, quando o médico prescreve exercício físico para prevenção de doenças, para tratamento de doenças, isso muda. Aquelas pessoas que eram aversas ao exercício físico, elas se veem obrigadas, né, à prática da atividade física. Isso certamente eu atribuo, não estou dizendo isso baseado em estudo científico, mas eu atribuo muito isso, porque eu tenho visto muito isso, né? A literatura ela tem defendido que o exercício físico previne e trata diversas doenças. São muito útil para diversas doenças. E certamente esse fenômeno, né, de mais pessoas procurando atividade física
certamente isso mudou muito e está diretamente afetando positivamente a nossa especialidade, que é a fisioterapia esportiva. Eu formei, Dilson, há 18 anos atrás, e a fisioterapia esportiva estava numa época que ou era futebol ou não era, né? Trabalhar com fisioterapia esportiva era trabalhar com futebol, né? Porque os atletas das outras modalidades, quando eles tinham alguma lesão, eles procuravam um médico, né? Um ortopedista, e o ortopedista encaminhava ele para o fisioterapeuta. E o fisioterapeuta normalmente era aquele especialista em ortopedia. E uma coisa que eu milito muito, né, e você me conhece, sabe disso, é justamente desmistificar que fisioterapia esportiva é a fisioterapia ortopédica no praticante de atividade física ou no atleta. E aí eu, de uma forma muito ousada, e eu agradeço muito, né, a minha ousadia de ter saído daqui de Salvador e ter buscado, naquela época era o centro mais importante, que era o centro de São Paulo, justamente procurando uma residência no modelo bastante diferenciado, pós-graduação, iniciei um mestrado e trabalhei diretamente com clubes. Então, eu estagiei no Corinthians, com o Beto, que talvez seja um dos meus grandes ídolos na fisioterapia esportiva. Então, eu aprendi literalmente o que é fisioterapia esportiva e 4 anos depois voltei para Salvador com uma missão. E você me conhece, sabe que de pequeno eu tenho, de tamanho eu tenho de ousadia, tenho o contrário de ousadia. E falei, porra, a gente tem que levar a fisioterapia esportiva pro Nordeste, pra Bahia em si. E eu tive a sorte de começar numa clínica relativamente grande, né? Uma clínica particular, que eu pude criar um setor só de fisioterapia esportiva. Então os atletas começaram a enxergar... Né? Exato, pois é, exatamente. Uma clínica privada que a gente começou ali, né? Então a galera começou a enxergar, opa, então de fato a gente, fisioterapia esportiva é diferente, não é somente fazer aquele tratamento, então enxergar a prática esportiva como em relação aos seus fatores de risco. Então, como a sociedade começou a ter mais praticantes de atividade física, outro fenômeno bastante interessante, Dilson, é assim, hoje tem empresários, advogados, fisioterapeutas, que querem ter uma vida de atleta. Isso. Querem, eu sou atleta também. Só que eles continuam trabalhando, eles continuam cuidando dos filhos, né? Querem ter uma vida de atleta sem poder ser. E aí, o que é o mais interessante disso? Poxa, se o atleta... Caramba, começou a chover aqui forte. Se o atleta Se o atleta pode ter um fisioterapeuta especialista em esporte, eu também quero, porque eu sou atleta também. E aí, certamente, isso também acaba fomentando a busca, a procura pelo nosso serviço. Perfeito, velho. Para a gente contextualizar um pouco, né, a história da fisioterapia esportiva, a SONAF ela foi fundada em 2003, né? Então, assim, a SONAF é nossa entidade aí máxima, né, representativa. Só a gente sabe, né, o esforço que a gente tem feito, né, para trazer pessoas para a SONAF, para fazer com que... Porque a gente precisa de entidades representativas, essa é a realidade. A gente está falando de valorização, de crescimento, e um dos caminhos para valorização e crescimento é participar dessas sociedades. Em 2007, né, que a gente foi ter o reconhecimento por parte aí do COFITO, e se você for ver, é relativamente pouco tempo, né? A gente está falando aí, pegar o surgimento da SONAF em 2003 para cá, né, 17 anos, é pouco tempo. E a minha vida inteira, eu sempre ouvi dizer que a fisioterapia brasileira era a melhor, né, ou uma das melhores do mundo, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque eu, como sou do futebol, eu observo esse movimento, né, dos jogadores levarem o próprio fisioterapeuta ou, de repente, eles regressarem ao Brasil para fazer tratamentos aqui, né, apesar de
financeiramente falando, há uma disparidade enorme entre centros. Você tem os melhores centros do mundo, né? Em Europa, em Estados Unidos, e muitas vezes eles preferem tratar aqui, lógico, existem outros fatores, está próximo de família, né? Mas muitos também por conta, né, da qualidade dos profissionais, né? Para você ter ideia, recentemente o Michel ele foi para a Inglaterra para cuidar do Gabriel, né? Então, assim, o Gabriel, não sei se é do Arsenal, do Manchester, e aí foi o jogador do Vitória. Então, assim, a gente vê muito isso e é uma valorização, de certa forma, né? Claro, claro. Assim, Dilson, você sabe que eu sou muito... Eu acho que sortudo a palavra, eu sou muito honrado em poder ter a oportunidade de ser de uma seleção brasileira de uma modalidade, que é a natação, e já trabalhar com diversos atletas. Então, eu conheço, graças a Deus, quase o mundo inteiro. E na minha curiosidade, eu visito muito, né? Eu tô na China, eu quero conhecer o que os chineses fazem. Eu tô na Europa, eu tô nos Estados Unidos. E Estados Unidos é talvez um dos países de maior, vamos dizer assim, de maior oferta de tecnologia, de estrutura física, né? E no ano passado, agora em 2019, eu passei um mês internado, literalmente, no maior centro do mundo, que é o Centro Olímpico dos Estados Unidos, né? Que é o Centro de Treinamento Olímpico da Seleção Americana, que é onde os grandes atletas, Michael Phelps e companhia, fazem seus training camps lá. E daí, o que eu vejo toda vez que eu estou nos Estados Unidos ou toda vez que eu estou na Ásia? Que eu acho que essa diferença, isso aí é uma opinião minha, né? Eu acho que essa diferença vai em relação à nossa escola. Se a gente parar para pensar, a grande maioria de nós, fisioterapeutas do esporte, somos, a gente brinca com isso, mas é verdade, somos atletas frustrados, né? Então, a gente vem de uma escola que a gente viveu já o esporte, que a gente vem do esporte e, consequentemente, a gente tem uma bagagem de movimento, que é, a literatura mostra isso, que é a grande, vamos dizer assim, o grande motivo, a grande causa, a grande consequência e a grande solução de praticamente tudo, né? A gente tem, a nossa profissão é do movimento. E aí, quando eu estou nesses países, eu vejo, por exemplo, lá no Centro Olímpico, eu vejo aquela estrutura maravilhosa e os fisioterapeutas é só terapia manual, é só mobilização miofascial, independente do processo, do nível, é muita terapia manual. Não que a terapia manual, pelo amor de Deus, não seja útil. Mas, por exemplo, na escola americana, quem mete a mão na massa do movimento, da reabilitação do movimento, é o athletic trainer, né? Que é como se fosse é uma profissão que nós não temos aqui, que é uma junção do fisioterapeuta com o profissional de educação física, né? Tanto que isso dá outra discussão, né, de visão de futuro. Mas eu acho que talvez isso seja um dos nossos grandes diferenciais. Isso que você falou é verdade. Cara, se você chegar em qualquer país do mundo, se você chegar na Albânia, você vai encontrar um fisioterapeuta do esporte brasileiro trabalhando lá. É verdade. É verdade. Eu fui fazer uma competição com a seleção em Chuan. É uma cidade, Dilson, que assim, pra gente comer, a gente tinha que comer sardinha, porque a comida deles era sopa de pé de galinha, entendeu? É uma cidade assim bem afastada. E lá na competição, tô vendo um fisioterapeuta atuando, o miserável era brasileiro, né? Então, tem brasileiro em tudo quanto é lugar. E fisioterapeuta do esporte, então, graças a Deus, isso é ótimo, porque é talvez um dos serviços mais exportados. Ariva, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vejo muito, recebo muito, né, muitas perguntas, até em Instagram, a respeito assim, do que é que o fisioterapeuta precisa, né, para ele estar inserido em determinado, para ele se inserir no contexto esportivo e para ele se inserir no esporte, ou em determinado esporte. E assim, se for pegar um pouco da sua história, né, você trabalhou com luta, você trabalhou com nadadores,
você trabalhou com futebol, você está reabilitando um cantor que é apaixonado por futebol, e hoje eu estava vendo, né, no Instagram os treinos que você estava fazendo com ele. E aí, assim, a minha história é uma história muito parecida, porque realmente fui um jogador frustrado, né? Porque era meu maior sonho. E trabalhar com futebol e trabalhar com fisioterapia foi unir minhas duas paixões, né? Então, para mim, foi uma realização muito grande. E aí eu queria saber de você qual é a importância que você dá, né, para o profissional ele precisar conhecer o contexto que ele vai ser inserido, né? Porque realmente ele precisa para diversas situações que a gente pode discutir. Eu tava dando uma palestra agora há pouco sobre biomecânica em lesões. E talvez essa seja um dos fatores para responder essa pergunta. Porque é muito importante a gente lembrar que os esportes, eles são muito diferentes entre eles. A gente pode ter esportes com características predominantemente de membros superiores, outros de membros inferiores, outro de explosão, outro de resistência. Ou seja, a mecânica ela muda muito em relação aos esportes. E, consequentemente, a gente precisa procurar o nosso nicho daquele esporte ao qual você foi selecionado. Seja por prazer ou seja por oportunidade, né? Eu costumo dizer que um dos fatores também é a questão da ousadia, né? Eu assisti um filme, um dia desse, no Netflix, de um estagiário que ele, na entrevista de emprego, perguntaram 3 coisas, ele não sabia fazer as 3 coisas, ele disse que sim, para ele ser contratado. E às vezes você tem que mandar uma dessa, você tem que dizer que sim, porque você tem que correr atrás, né? Muitas vezes a oportunidade vem e você precisa abraçar. E aí é muito importante o fisioterapeuta do esporte conhecer a mecânica daquele esporte, né? Eu sempre dou exemplos em aulas. Poxa, se você foi contratado pela prefeitura da sua cidade por R$ 15.000 para ser fisioterapeuta de um time de handball, mas você nunca viu handball, você nunca fez handball, você vai recusar ser a fisioterapeuta do esporte, ou pretende ser, você vai recusar? Você vai trabalhar todas as bases, que é o quê? Você vai para a literatura científica para verificar quais são as lesões mais comuns no handball e para identificar qual é a casuística e quais são as causas dessa lesão, a etiologia dessas lesões, para você começar a identificar a mecânica delas e como você vai poder, quais são os critérios que você vai avaliar no seu grupo, né? Enfim, então a biomecânica do esporte ela precisa ser muito conhecida. E a partir do momento que você conhece, isso facilita muito, né? Então, uma das dicas que eu dou é justamente você não precisa praticar, né? Mas, poxa, com o YouTube da vida aí, você começa a botar alguns filmes, alguns vídeos do esporte, você já vai ter ideia de, poxa, usa bastante o ombro, poxa, tem muito contato físico, você vai pro rugby, né? Poxa, tem muito contato, como é que eu vou atuar nesse quesito trauma, nesse quesito impacto, né? Enfim, então, hoje em dia, cara, na minha época não tinha isso, né? Então, hoje em dia, com YouTube, com rede social, com colegas, né? E isso é uma das coisas interessantes da Sonaf, né? Muitas vezes a gente não tem ideia da comunidade que nós somos, de ajuda, né? É uma coisa, assim, incrível. Poxa, eu hoje, ontem, né? Eu te mandei uma mensagem, pô, nego, preciso dar uma aula de core, mandei sua aula de core, você mandou. Quantas vezes meus amigos lá do Sul, de Minas Gerais, me ajudam com opiniões, né? Enfim, então essa troca, essa comunidade é uma coisa assim muito, muito, muito válida. Aí, ó, e você falou de diversos esportes, entrou uma medalhista olímpica de boxe, viu? Que honra, viu? Ó, só para você ter ideia disso que você está falando, dessa questão de conhecer o esporte, eu lembro que logo no começo assim, da minha carreira, eu tratei um cara que se machucou esquiando. E assim, porra, e aí ele me perguntava, ele falava comigo assim, pô, Dilson, a neve da Europa, ela é uma neve diferente da América do Sul. Mais densa. Ele perguntava, a única neve que eu conhecia era a neve do Snowland, lá em Gramado. Então, você tem que estudar, você tem que correr atrás, você tem que conhecer ali a mecânica ali do esporte, porque senão você
não desenvolve. Um outro assunto ali é o Exatamente. seguinte, né? Na minha época também, que eu acho que a gente tá ficando velho, né? Você é bem mais velho que eu, né? Não, Mas, estamos ficando só. mas assim, eu lembro muito também que o contexto no qual o fisioterapeuta se inseria era um pouco restrito, porque assim, era mais inserido para tratamento, para reabilitação, aí você tinha um paciente do perfil mesmo esportivo que procurava a reabilitação. Queria procurar o fisioterapeuta, como você falou, especialista em ortopedia, ou fisioterapeuta especialista, né, na área esportiva. Mas eu lembro muito, né, da famosa... O fisioterapeuta, ele queria entrar na academia e aí ele fazia avaliação postural. É. Né? Fazia uma avaliação postural e assim... E com o passar do tempo, até é interessante como o mercado, né, a gente está falando de crescimento da profissão, como o mercado ele se autorregula em diversas situações, né? Porque foram percebendo que assim, aquela avaliação postural ela não servia para absolutamente nada, porque ela não apresentava nenhuma informação adicional que você pudesse trabalhar em cima. E era o que a gente via de avaliação postural, né? Cabeça anteriorizada, ombros rodados internamente, hipercifose torácica, hipercifose Ângulo global. de Então, Tales assimétrico. exato. E hoje, né, que aí eu faço um gancho do que eu quero discutir com você. Hoje, fisioterapeuta, ele é parte fundamental no CrossFit, que é uma de suas áreas, né? E a gente falava muito do contexto de reabilitação e hoje já se fala muito do contexto de prevenção de lesão e aí eu queria, né, que não me entendesse mal, porque assim, é área do profissional de educação física, lógico, que trabalha em perfeita sintonia com a gente. Eu trabalho com preparadores físicos o tempo todo, você também trabalha, mas a gente ajuda também nessa questão do rendimento. Claro. Porque se um atleta que ele executa determinado movimento sem dor, ou você melhora a mecânica daquele movimento, então a gente está ajudando também na performance, está dando nossa contribuição na performance, apesar de não ser, né, o objetivo da gente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa inserção do fisioterapeuta nas diversas campos de atuação. Perfeito. Eu acho assim, Wilson, eu acho que para tudo na nossa sociedade, a gente precisa daqueles, vamos dizer assim, daqueles líderes. A gente sempre precisa de um líder. E um líder não necessariamente é aquele cara que se destaca, mas o líder é aquele cara que ousa, que arrasta como exemplo, que arrasta como iniciativa. E por que eu trago isso? Porque a gente sempre, para galgar um degrau a mais, em qualquer condição na sociedade, e no caso a gente está falando de uma especialidade, de uma profissão, a gente precisa ter alguém que mostre, eu pisei aqui em cima, venham comigo, é possível e a gente pode fazer isso, né? E assim, modéstia à parte... Desbravar os caminhos, né? Exatamente. Modéstia à parte, enquanto o CrossFit estava chegando aqui no Brasil, a grande maioria dos profissionais, eles só criticavam, não, isso aí lesiona, isso aí arrebenta, então vamos dizer que ninguém o faça. E hoje, é mais um mercado para o fisioterapeuta. Hoje já é uma realidade a presença do fisioterapeuta no mundo do CrossFit para atuar junto com o profissional de educação física na avaliação aos praticantes, na prevenção de lesões e principalmente em fatores mercadológicos. A figura do fisioterapeuta, ele traz uma sensação de segurança. E não só a sensação, porque é de fato uma segurança a mais para o cliente. Então, na hora do cliente se matricular naquela academia, se ele visualiza que na academia tem um fisioterapeuta, ele vai se sentir mais seguro. Poxa, porque eu tenho uma lesão, o médico tem medo disso, tem medo daquilo, mas tem um fisioterapeuta que vai me avaliar, que vai me acompanhar. Então, para o mercado... Aí entra, Ariva, né, um assunto extremamente importante e fundamental, que é o valor agregado daquilo ali. Né? Porque, assim, o dono de academia, tal, digamos que ele não esteja preocupado com a saúde do cliente, sim, mas ele quer mais clientes, né? E eu faço um paralelo com o futebol. Na minha história no Vitória, quando eu fui estagiário do Vitória, era apenas 2 fisioterapeutas, né?
que era o Diogo num turno e o Clício no turno que eu atuava, que eu fazia estágio. E aí, quando eu terminei meu estágio, eu me lembro que eu olhei para o portão do Vitória e falei assim, pô, vai ser muito difícil eu trabalhar aqui, porque, pô, tem o Clício, que é, pô, meu professor, tá, o cara um puta profissional, um cara extremamente qualificado. Então, pô, são dois fisioterapeutas só, tinha o Diogo do outro turno, que é outro puta profissional também, que é um cara de qualidade absurda. Então, eu achava, né, pô, vai ser difícil, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. E aí, hoje, né, a partir daquele momento, começou-se o diretor de futebol e o presidente de futebol a fazer uma continha básica. Você tem um jogador que ele ganha 300 mil mensais. Se esse jogador, né, se ele ganha 300 mil mensais, ele ganha aí R$ 1.000 o dia. Né? Ele ganha R$ 1.000 o dia. Então, assim, R$ 1.000 o dia, eu tô ruim de conta. É isso mesmo. Não, 10, não, 10 mil reais. Dia. É porque 10 mil reais, 10 mil reais. As cifras são tão absurdas. Então, assim, se esse cara ele passa uma semana parado, né, são R$ 70 mil de prejuízo. Se esse cara passa 3 semanas, é R$ 210 mil jogado ali fora. Então, os caras eles começaram a entender, né, a compreender que eu posso até achar que a fisioterapia aí, não sabe, mais fisioterapeuta, menos fisioterapeuta, mas esses caras, eles vão poupar dinheiro para mim, eles vão me ajudar a economizar dinheiro. Né? Sim. E isso tem acontecido em todos os esportes, né? Tem acontecido aí nas academias, tem acontecido... E se eles não enxergarem nessa conta, os menos inteligentes, eles vão enxergar nos concorrentes. Porque assim, ó, poxa, se aquele clube ali tá tendo 5, 6 fisioterapeutas, estão investindo na fisioterapia, tem uma coisa aí, né? Eu preciso investir também. Porque assim, é o efeito manada, né? Então, alguém vai precisar desbravar, e aí, se não for pela essa conta, que é uma conta relativamente óbvia, mas a gente tem um efeito manada, que os dirigentes começam a enxergar que, poxa, se não foi ele que enxergou, mas o concorrente enxergou e vai, obviamente, querer investir da mesma forma, né? E no futebol, isso é o que tem mais. Né? Exato. Por exemplo, em tecnologia. Quantas vezes um clube concorrente investiu no isocinético, por exemplo, de R$ 200 mil, e o outro, por isso, foi lá e investiu também. Né? Isso é muito comum. Não, e veja que interessante também como essa questão, né, do valor e de poupar, de você conseguir. Eu tenho amigos no futebol que os amigos já estavam satisfeitos com o salário deles no futebol, e eles fizeram um acordo com o presidente do clube e falou assim, olha, a gente tem condição aqui de diminuir o número de lesões aí em 30%, tal. As lesões estavam altas. Se a gente conseguir isso aí, você investe um aparelho da gente, um aparelho que era o Kineo, um aparelho aí caríssimo, né? Mais caro até do que o isocinético. Você investe e você melhora o salário da gente. E o presidente topou e os caras foram lá, fizeram todo um planejamento, né, para melhorar aquela situação e conseguiram o aparelho, conseguiram melhorar o salário dele. Então, vocês veem como isso aí é importante. Assim, isso aí, assim, a gente poderia aqui discutir sobre isso, né? Pareceu uma chantagem. Porque, teoricamente, o que seria a obrigação deles, eles acabaram barganhando com isso. Eu vi agora há pouco, rapidamente, o Rodrigo Vasconcelos falando sobre o futuro da fisioterapia baseado nisso, baseado em resultado. Exato. Né? Isso é uma discussão bem interessante. Mas no esporte, isso talvez seja a melhor forma de encaixar, seja pensar nessa linha de... Eu não acho, Ariva, eu não acho que seja nem tanto questão de chantagem, não. Porque assim, se você tem um funcionário lá e o funcionário fala assim, olha, eu produzo, o certo aqui é produzir aqui 10 peças por mês. Eu falo assim, olha, eu vou dar um gás aqui para produzir 30.
Se eu produzir 30, você aumenta meu salário? Eu acho que o próprio capitalismo, né? Lógico, da É de se obrigação do pensar, profissional. é de se pensar. É uma Porque, discussão porque, aí porque assim, é uma discussão legal. Porque se eu sou o diretor, né? Eu poderia falar assim, mas vem cá, você está produzindo 10. E você está dizendo que pode produzir 30? Por que você pode produzir 30 e você não produz 30? Se você é, pode, se você está dizendo que é, pode. é. Não, Entendeu? Então. mas é aquela coisa também de você às vezes estabelecer uma meta audaciosa, né? Sim, sim, sim. E eu não lembro qual foi o valor de porcentagem que ele estabeleceu, mas de repente você estabelece uma meta mais audaciosa e o cara compra. Mas no futebol tem essa. O bicho, por exemplo, é baseado nisso, né? Você, teoricamente, sua obrigação é ganhar, mas se você ganhar, você vai ganhar uma graninha aqui. Isso, Entendeu? isso. Futebol só tinha um técnico que falava assim, só funciona com dinheiro, pra tudo. Resultado. Ariba, uma outra coisa que também é importante a gente conversar é o seguinte, é que na fisioterapia esportiva a gente fala e as pessoas entendem isso de uma forma muito equivocada, né? Que fisioterapia esportiva é tratar o atleta de forma mais rápida, é devolver de forma mais rápida. Eu sou procurado, né, por muitos pacientes porque eu sou fisioterapeuta esportivo e porque eu cuido de jogadores. Se você cuida de jogadores, você vai me recuperar de uma forma mais rápida. E muitas vezes o cara, velho, sabe, tem aquele corpinho que é bem distante de um corpinho de atleta, um muscular péssimo, tal. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso também, dessa coisa do cara achar que resultado e muitas vezes a própria fisiologia desse atleta que você vai começar a tratar, ela não ajuda nesse processo. Dilson, eu acho assim, eu acho que isso é realidade, sabe por quê? Na minha época, eu estudava lá no ano 2000 isso, eu estudava e ouvia muito isso, sempre tinha, inclusive na literatura, protocolo acelerado, né? Era o protocolo acelerado que era para tratar os atletas, né? E quando eu fui para minha residência, ainda em 2004 isso, ainda tinha essa visão. Fisioterapia esportiva pode botar o check ali que era também tratar mais rápido. Só que o que aconteceu? Os estudos foram se desenvolvendo, né? A ciência em paralelo, e a gente começou a verificar que, estamos talvez sendo enganados ou enganando, né? Porque a gente ainda carrega esse fardo, né? Ou pelo menos esse mito conosco, que fisioterapia esportiva é tratar mais rápido, né? E tal. Talvez, eu confesso, e não sei se você concorda comigo, a nossa abordagem, muitas vezes, com o atleta de alto rendimento, acaba tendo vamos dizer assim, uma perspectiva de mais velocidade, a gente acaba até dando mais, ou pelo menos dando uma dose maior do que a gente acha ideal. Ou seja, a gente ainda tem incrustado na gente eu não sei se eu posso chamar disso de preconceito ou conceito equivocado, mas a gente ainda tem isso, Dilson. A gente está perdendo isso cada vez mais porque os estudos têm mostrado que de nada tem adiantado, por exemplo, liberar o atleta com 3 meses ou a menos, com 1 mês a menos, né? Cada vez mais a literatura tem mostrado que a questão de você esperar, de você estabelecer muito bem os requisitos, de você só liberar com aquele nível de segurança, com os requisitos todos muito bem preenchidos, e que é muito risco você ousar em adiantar um processo. E aí vem a grande pergunta do alto rendimento, né? A diferença do alto para o baixo rendimento. Será que vale a pena, né? Vale a pena eu arriscar? Será que vale a pena eu liberar esse atleta com um pouco mais de antecedência, correndo o risco dele se lesionar, mas ele vai estar lá porque ele ganha 10 mil reais o dia, entendeu? Então, eu digo para os meus alunos sempre assim, fisioterapia esportiva de alto rendimento, o esporte de alto rendimento, é um mundo à parte. Então, a gente vai ter que esquecer muitas coisas que a gente acha politicamente correto ou cientificamente correto. Eu posso estar
ousando demais, inclusive, falando disso, mas eu sempre trago essa realidade que o esporte de altíssimo rendimento é uma parada que você... Não é para qualquer um, não. Tem que ter eu acho, Ariva, que um entendimento fundamental nesse processo é que nós não somos deuses, nós não somos mágicos, nós somos meros facilitadores. E assim, o que a gente faz com o nosso paciente? A gente oferece um estímulo e a gente analisa a resposta que esse paciente, esse atleta, ele vai devolver para a gente, a esse estímulo. Então, assim, o atleta, ele pode receber um estímulo maior, porque ele vai me devolver uma resposta maior. Uma pessoa comum, talvez aquele estímulo que eu estou dando para ele vai ser maior do que ele suporta, né? Então eu brinco muito com uma das coisas que é muito extremamente discutida da fisioterapia, que todo fisioterapeuta esportivo, todo mundo da SUNAF fala em suas aulas, que é capacidade de demanda. Capacidade de demanda todo mundo vai colocar. Nos últimos 2 anos, então... Então o que acontece? Se você vai pro atleta, a capacidade desse atleta, ela vai ser quase que infinita. Porque quando se compara atleta-máquina, a pessoa pode estimular esse cara. Se você for ver as variáveis do futebol aí, anos 50, o cara corria 5 quilômetros por jogo. O cara tá correndo hoje 12. Entendeu? E assim, não se espante se daqui a 5 anos, 10 anos, ele estiver correndo 15. Né? Porque assim, a gente tá estimulando. Então, assim, é fundamental esse entendimento. E é fundamental também o entendimento que, assim, reabilitação acelerada não é queimar etapas. Perfeito. De forma alguma. Sim. Porque a partir do momento, né, que você queima etapas, aí você tá atropelando aí os processos e a probabilidade de você se dar mal é muito grande. É grande. Uma outra coisa que eu queria saber de você. O fisioterapeuta esportivo, ele é mais reconhecido? Comparado a quê? De um modo geral, na fisioterapia. Por quê? Existe eu muito, acho... né? Aquela coisa assim, seja o glamour do cara que... O jogador, por exemplo, foi lá e deu uma entrevista, tá, mas eu acho que bacana. Ou seja, o seu paciente que assim, que ele é atleta só de final de semana e ele ganhou uma prova e ele chega assim para você, pô, Ariva, ó, trouxe essa medalha, o reconhecimento é igual, é a mesma coisa, o cara, pô, trouxe essa medalha para você aí que você Agora, a exposição é que, inclusive, tem trazido muito mais interrogações, que é justamente o quê? E aí vai uma observação que eu sempre trago. Tem muita gente que acha que fisioterapia esportiva é fisioterapia ortopédica num atleta e só o faz com o objetivo, ou pelo menos com a intenção de não ser reconhecido, mas de ter exposição. De tipo assim, hoje tratar um atleta, por causa dele ser atleta, pelo fato dele ser atleta, ele está mais exposto à televisão, à rede social, a seguidor, a fã, a torcida. E, consequentemente, essa exposição pode arrastar o seu fisioterapeuta que está ali. Né? Então, a gente tem muito isso. E assim, isso aconteceu muito comigo. Né? Às vezes, eu fui muito julgado pelo fato de eu ser fisioterapeuta de um lutador profissional de MMA que foi campeão do mundo. Com esse título dele, a exposição dele aumentou muito e, por consequência, a minha idem. E aí, muitas vezes, mas assim, isso é um processo natural, né? Então, como você falou, concordo plenamente, o reconhecimento é o mesmo. Talvez o que diferencia é essa exposição. Por exemplo, quer ver um exemplo? Nós estamos agora no meio de uma pandemia e os fisioterapeutas especialistas em cardiorrespiratório, em intensivistas, em UTI, estão sendo muito mais expostos a esse reconhecimento.
Isso. inclusive até mais reconhecidos, até, né? Hoje, o fisioterapeuta de evidência é o fisioterapeuta da UTI, né? Aumentou muito a demanda de oferta de emprego, né? Quantas pessoas no mundo, artistas agradecendo, televisão, propaganda, outdoor, tudo, né? Então isso é exposição. E aí o que acontece? Muita gente precisa dessa exposição, tem uma necessidade de exposição e acaba indo somente pela exposição, né? Tendo um caminho inverso e acaba se prendendo a isso enfim, por isso que às vezes nós temos algumas, não sei se eu posso chamar de mancha, mas alguns equívocos da sociedade, falam assim, poxa, se ele está trabalhando com aquele atleta, isso é fisioterapia esportiva, e muitas vezes não é. Eu acho que tem muito aquela coisa ali, aqui não é de forma alguma para pousar de bonzinho, mas eu sempre tive muito o pensamento assim, de que eu quero que você ganhe 200. E se tiver as outras pessoas todas ganhando 200. Mas se eu ganhar meu 100, eu tô feliz, né? Eu tô tranquilo. Então, eu acho que falta aquela coisa, né? De pensar, né? Em conjunto, de você chegar e querer, né? Que todo mundo cresça, né? Então, é uma discussão que a gente tem internamente, aí que a gente sabe, né? Muito bem, né? Que envolve ego, envolve uma série de coisas. Uma coisa que eu observo na fisioterapia esportiva, que aí já é diferente das outras áreas, eu vi o Rodrigo Vasconcelos numa live deles, né? O cara que é referência, que é, para mim, um dos maiores fisioterapeutas aqui do Brasil. E ele falou, ele usou um termo, eu não sei se o termo foi assim, gold patient, mas assim, tipo, existe aquele paciente que ele vai ser seja na minha área, que vai ser o paciente que o atleta que vai levar você para fora e vai dizer assim, venha comigo. E eu tenho vários amigos meus que foram assim, pô, quer vir comigo, tal. E assim, seja no ramo profissional ou não, no ramo amador, às vezes você tem um paciente que é um puta empresário, que é um cara, né? E que é um cara que abre portas. Você acredita nisso também, nessa questão daquele paciente ali, que ainda mais você, que assim, eu acho que você já teve aí uns gold patients aí importantes. Exato, isso é uma das coisas que eu sou suspeito a falar, mas eu sou muito sincero. E eu concordo, é isso mesmo. A nossa exposição, às vezes... Você quer ver uma coisa? Eu já fui muito criticado, Gilson, pela questão do marketing. E muita gente que me criticou está fazendo hoje a mesma coisa, ou pior, ou maior, ou mais. Né? Porque eu lembro que, sei lá, há 10 anos atrás, você teoricamente, no pensamento retrógrado, você não podia vender o seu serviço, por exemplo. Você não podia expor o seu serviço. Cara, você é um serviço. Fisioterapeuta é um serviço, fisioterapia é um serviço. Você precisa vender esse serviço, né? Então, por conta desses gold patients, é justamente isso. É uma forma, sim, de sua exposição aumentar. E, cara, eu sou grato a Deus pelas oportunidades. Eu acho que todo mundo tem que estar disposto a essas oportunidades. Tem que ter sorte. Eu acredito, Lógico, sim, que a gente tem que ter sorte. Só que o fisioterapeuta, como qualquer outro profissional, tem que ter várias outras virtudes. Não adianta você ser só um bom fisioterapeuta, né? Eu e você já conversamos muito sobre isso. Poxa, você tem que saber falar bem, você tem que saber se apresentar bem, né? Você tem que saber lidar bem com as pessoas. Você precisa ser aquele indivíduo que se localiza e se pontua bem perante a sociedade, né? E isso tudo conta, né? E eu tive, sim, alguns gold patients que me ajudaram muito e que me levaram muito. Tem gente até hoje que brinca que eu sou... Outro dia não, a palestra de hoje, quando eu fui ver na internet, o cara falou que eu sou fisioterapeuta dos artistas. Aí eu falei, porra, aí você me quebra. Tem aquela coisa, né, velho? A sorte tem que encontrar você trabalhando, né, velho? E preparado, né, pra abraçar. Senão, não tem Sim, jeito, sim, tem que ter. Agora você tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Porque... uma coisa que você... fala. Eu tive eu nunca esqueço disso, em 2005,
Eu estava no meu segundo ano como graduado, como fisioterapeuta, e eu recebi um convite para ser fisioterapeuta do maior jogador da atualidade, né? Não sei se você já soube disso. Do maior jogador da atualidade. Então você imagina, eu tremi na base, eu fiquei desesperado, eu estava no meio do mestrado, morar em Turino, na Itália, né? Eu pirei o cabeção, mas eu ouvi do meu grande guru, né, que o professor doutor Moisés Cohen, que falou: Elivão, o cavalo branco só passa uma vez, tá passando, ou você pega ou você, né? E eu não contei conversa, e foi uma forma que eu tive. E hoje, por exemplo, se eu não tivesse pego, eu poderia hoje estar, por exemplo, doutor, pós-doutor, porque eu estava seguindo muito a linha acadêmica, mas hoje eu sigo muito mais a linha clínica e agradeço a Deus por essa oportunidade. Ariva, falando sobre essa questão, né, até de prática com ciência, né? Eu ainda peguei uma época do futebol onde se fazia ciência, mas se tinha resistência a muita coisa da ciência. E assim, para minha felicidade, eu que, assim, né, você me conhece, eu sempre procurei seguir. E observado que, para minha felicidade, a coisa tem mudado muito nesse sentido, né? A gente está caminhando cada vez mais com a ciência ao lado. Embora tenha muita coisa ainda, né, principalmente no futebol, que você, mas a ciência diz outra coisa, ou você não tem comprovação. Tá travando o vídeo, cara? Já melhorou. Travou um pouquinho. E hoje você ainda vê assim, alguma coisa, né? Que, isso aí não tem comprovação científica, mas na prática funciona. Como é que você vê essa questão? Porque está se falando de fisioterapia esportiva, está se falando de resultado imediato. Talvez a gente, com um paciente comum, a gente não precise recuperar um LCA, né, em 6 meses. Mas no mundo esportivo, o couro come. Como é que você vê essa questão? Você falou de ciência, Rafael já gostou, ele já gostou. Não, tem muita gente bacana aí, tem o Wilson, o Adailton, o Paulo Alexandre lá do Rio, tem uma turma aí que é muita gente aí. Eu acho o seguinte, Dilson, isso é uma coisa que diferenciava muito. O fisioterapeuta da clínica ficava lá no seu canto e o fisioterapeuta lá da academia ficava lá no seu outro canto. E ficavam arremessando flechas, né? Distante, né? Um arremessando flechas nos outros. Porque na minha prática funciona aí eu acho que isso começou a mudar. Alguns fisioterapeutas da ciência, da academia, né? Começaram a gritar. E eu acho que o que ajudou muito foram as redes sociais, né? Porque a partir do momento que você começa a gritar, você começa a incomodar as pessoas começam a te olhar, né? E a gente tem alguns grandes exemplos aqui no Brasil da nossa área, da musculoesquelética, de fisioterapeutas dessa área que começaram a gritar e fazer movimentos, barulhos grandes nas redes sociais. E isso começou a ser olhado no início de forma negativa, só que quando você tem fatos, você diminui a possibilidade de argumentos, né? Ou seja, quando você tem algumas questões científicas, você não tem como refutá-las, da grande maioria das vezes, com na minha prática funciona. E aí o que é que começou a acontecer? Eu particularmente vejo. Os indivíduos, os fisioterapeutas de cabeça mais aberta, os mais inteligentes, e aí, modéstia à parte, eu nos coloco nessa posição, a gente começa a ter, vamos dizer assim, questões mais elucidativas de verificação. Poxa, vamos investigar mais, vamos pautar mais, vamos deixar de ser menos ignorantes, vamos dizer assim. E aí nós viramos, e aí, não sei se você se coloca nesse momento, nessa posição, mas eu me coloco como um soldado de link,
né, de intersecção, de interceptação dessa informação. E, inclusive, isso tem aumentado muito durante a pandemia. Por quê? Todo mundo ficou dentro de suas casas, todo mundo ficou sem trabalhar lá fora, né? E a gente se voltou para aqui, para o celular. E, consequentemente, começamos a ter mais acesso, mais proximidade entre as pessoas. Então, parece que o isolamento social trouxe uma aproximação, não sei se eu posso dizer, informativa, né? Científica e tal. Então, eu acho que nós viramos esses interlocutores e aproximou-se muito. A gente está cada vez mais vendo esses polos se aproximarem. Lógico que nós temos peças que não vão se aproximar, né? Porque são as peças que a gente não vai poder contar, né, no futuro, mas a gente não pode salvar o mundo, né? Por exemplo, a vacina tá vindo aí, mas não vai salvar todo mundo, mas vai salvar uma grande parte da sociedade, né? A gente sabe que, por exemplo, porque em países europeus, fazendo uma analogia louca aqui, eu estava conversando hoje sobre isso, nos países europeus já tem países normalizando a pandemia, porque já houve o efeito manada, né? O efeito rebanho, sei lá como é que chama, de muita gente já foi contaminada, então vai naturalmente acontecer, mas vai morrer gente, vai continuar morrendo gente, então vai ter peças que a gente não vai poder contar. Então eu acho que graças a Deus, graças inclusive a momentos como esses, a gente já está tendo uma comunicação melhor, vamos dizer assim, entre esses polos. Essa é a minha opinião. Você acha o quê? Essa questão científica, ela é muito complicada, né? Porque eu vou dar um exemplo prático. Prevenção. Você pega aí artigo de prevenção, aí pega, digamos, o FIFA 11, FIFA 11 Plus. E aí eu sempre questionei isso. Pô, será que aquele artigo que ele foi feito para o contexto europeu, para o europeu e tal, eu posso aplicar ele aqui no Brasil para o jogador brasileiro com todas as características, com clima, com questão de campos, com a questão de jogos. Então, a gente precisa sempre olhar. Eu acho que a ciência é o nosso guia. Né? É o nosso guia, mas a gente sempre tem que ter um olhar crítico, que é fundamental também, porque se você, vou dar outro exemplo aí. Os estudos eles mostram aí que os resultados de reabilitação pós-cruzado em atletas são extremamente ruins. Né? Você tem estatísticas aí ruins. Pô, eu não lembro lá no clube e a gente já liberou o atleta com 5 meses e meio, 6 meses, 5 meses o couro tá comendo com esse atleta. O atleta tá queimando, tá treinando no campo, a gente tem um goleiro agora, e o goleiro já tá treinando 5 meses e meio, treinando bem. Então, aí você fica pensando, pô, os estudos eles mostram uma coisa, mas na minha prática eu não lembro de nenhuma recidiva que a gente sofreu liberando nesse tempo. Então, é importante a gente sempre confrontar isso aí, porque e eu acho que essa é a magia da coisa, né? Essa é a coisa. A coisa eu acho que muitas vezes também existe falha de comunicação, porque às vezes a gente, e eu vejo muito isso, a gente lê o resumo ou lê o título somente. Rafael tá aí, pode me dizer, doutora Iura também pode me dizer isso, que eu converso muito com ela sobre isso, que é a minha futura orientadora, que lê o artigo, ela estava falando sobre isso, lê o artigo, lê o resumo, lê o abstract e toma aquilo como verdade absoluta. E pior, às vezes lê o artigo e não interpreta na sua totalidade. Não interpreta o que foi analisado ali, quais são os fatores que foram analisados, quais foram as variáveis, e acaba tendo uma abrangência equivocada. E muitas vezes, pior ainda, é a interlocução desse cara que leu o artigo, e aí está acontecendo muito nas redes sociais hoje, a interpretação daquele cara, ele expõe, e aquilo vira uma verdade para aquele produto final, que é o profissional lá do clube, que é lá da clínica, entendeu? Ou seja, a gente tem que ter um raciocínio muito crítico para a ciência, para os artigos.
e pode impactar justamente nessa questão que você acabou de citar. Ou seja, tem várias variáveis, né, nesse meio tempo, desde, poxa, será que eu posso adaptar o estudo que foi feito lá na Europa para aqui no Brasil? Ou, poxa, foi feito aqui no Brasil, mas será que ele analisou exatamente o que eu quero analisar aqui? Por exemplo, você falou de goleiro, mas será que a mecânica do goleiro é a mesma no centroavante? Né? Então, a gente tem que ser muito crítico. Isso que você falou é bem importante, eu concordo. E, às vezes, para ser crítico, você tem que aprender a fazer crítica ao artigo. Você precisa analisar, você precisa saber de metodologia, que a grande maioria não sabe. Quantas vezes, não, porque é um estudo de meta-análise, não sabe nem analisar uma meta-análise. Outro dia eu estava olhando a meta-análise, foi que aqueles quadradinhos, que eu esqueci o nome daquele negócio, dos losangos, como é o nome daquilo? Do losango? Eu sei, fugiu na hora. Eu não sei, se você olhar olho nu, você tem que parar. Eu particularmente... Sua orientadora sabe. Pois é, a gente tem que partir para uma estatística, quem trabalha com bioestatística, né? Enfim, é foda. A gente tem que também lidar com muito isso, com o aprendizado da crítica metodológica. Rafa aí, ó. Florence Plot. Aí, ó. Rafa é o cara. Ele é. Rafael. Capiva, você é o cara. Gratidão. Você tem a orientadora e o teu orientador. Ele vai ser meu aí, ó, tá vendo? Ariva, aproveitando o gancho aí, né? Vai acabar, Edson, não? Não, eu tô... Rapaz, ele sempre me derruba, mas eu tô marcando aqui. Eu acho que faltam alguns minutos ainda, pra gente falar um assunto importante. Né? Eu acho que vai acabar. Eu tô marcando aqui. Então, tá. Sobre a inserção da mulher no esporte. Né? Isso é um assunto que é fundamental, a gente não poderia deixar de falar pelo seguinte. Verdade. Mulheres que me perguntam, né? Poxa, eu tenho vontade de ser. A gente tem um reparo social que precisa ser feito, um acerto de contas, porque você tem mulheres que até pouco tempo as mulheres eram proibidas de fazer esporte. Então imagine o nível de atraso que a gente tem nesse processo que a gente precisa reparar. E aí eu passo a bola para você. Como é que você pensa nessa questão da inserção da mulher na fisioterapia esportiva? Eu concordo, nego, eu concordo. Assim, você tem 1 minuto e meio, velho. Pois é, assim, ó, vou ser rápido. Muitas vezes eu já parei para pensar e já estava achando exagerado esse movimento feminista, vamos chamar assim. Né? Acho que nem feminista mas um movimento exagerado. Só que eu estava pensando que, de fato, e eu concordo com isso que você falou, que ainda existe muita discrepância, muito preconceito, que a gente precisa realmente bater na tecla, a gente precisa realmente ser até um pouco chato de trazer. Por exemplo, os meninos da Liga, da LAFES, lá da UNEB, vai fazer um evento dias 14 e 15, que é o meeting só de mulher, só de fisioterapeuta, mulher. Né? Então a gente precisa de fato, porque a gente precisa da mulher no esporte absurdamente. A gente tem diversos nomes no Brasil, mas isso precisa ainda crescer muito mais, a gente precisa reverter isso aí. E é como eu falei para você, entender, né, que é minoria, e minoria não tem outro remédio a não ser um reparo social. É entender que precisa ser inserida, nem que seja na marra, para que isso daqui a alguns anos seja uma forma natural, né, o processo ele seja natural. Concordo. Ariva, eu tinha muita pergunta aqui, velho. Eu queria poder todas essas perguntas aí responder, né, e você respondesse, mas